De Neemias. Vamos mais uma vez nos colocar em pé? Neemias capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por estarmos na casa do Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui no nosso meio. E nesta hora, quando o Senhor também já falou conosco na leitura da Tua palavra, ajuda-nos a compreendê-la, que o Teu Santo Espírito, o qual conhece toda a nossa limitação, que Ele mesmo aplique a verdade do Senhor no coração de cada um aqui, desde a menor criança ao mais adulto. Nós não podemos, ó Deus, fazer isso, mas o Senhor pode tocar no nosso coração e mostrar a nós a verdade e a vontade do Senhor para nós. Por isso, fala a cada coração, aplica, ó Deus, a mensagem do Senhor e dá-nos toda a compreensão e entendimento daquilo que o Senhor quer de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. No dia de ontem, dia 31 de outubro, nós comemoramos 498 anos de reforma protestante. É verdade que nem todos gostam de história. No entanto, se você como evangélico, como seguidor de Jesus, não der atenção a essa data tão importante, na verdade você está sendo ingrato. Eu creio que essa é a palavra. Se você não quer conhecer um pouco do que Deus fez com a reforma, você é ingrato. Porque tirando a obra que Jesus fez na cruz, depois da obra da cruz e da ressurreição, a data mais importante na vida da igreja é a reforma protestante. Porque foi quando Deus guiou novamente a sua igreja para a cruz de Cristo, para a palavra do Senhor. É uma data para todos nós comemorarmos. E Satanás é tão astuto que ele usa esse mesmo dia para comemorar o dia das bruxas, o dia dos mortos e tudo mais.
nós não podemos nos curvar e precisamos comemorar a grande festa para nós, quando a igreja voltou à palavra em 31 de outubro de 1517, quando Lutero proclama a reforma protestante. Mas também como crentes, não adianta vivermos do passado. Alguém já disse que quem vive do passado ou é museu ou é professor de história. Então nós não podemos viver apenas do passado. O passado é importante, mas precisamos viver hoje uma reforma na nossa vida. O lema da reforma protestante, dentre alguns lemas, igreja reformada sempre reformando. E eu gostaria que você parasse um pouquinho agora onde você está e analisasse algumas áreas da sua vida. E eu tenho certeza de que há muitas, ou se não todas as áreas, precisam de uma reforma espiritual. Todos nós precisamos de uma reforma espiritual na nossa vida. Eu estou lendo um livro de uma das maiores autoridades em Novo Testamento, o Dr. Carson. Não é o que está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, apesar do mesmo sobrenome. Mas o Dr. Carson, um gramático, um exegeta da palavra do Senhor, ele escreveu um livro muito interessante. O título dele é muito interessante. Diz assim: Um chamado à reforma espiritual. Uma convocação de Deus a uma reforma espiritual na minha e na sua vida. E esse trabalho dele, este livro, é fruto de 7 sermões que ele pregou no acampamento de jovens, em janeiro de 1990. Somente agora, por esses dias, é que chegou a ser traduzido para o nosso português este livro. E é uma pena, porque passaram-se bons anos e nós já deveríamos ter em nossa língua um livro tão necessário, tão urgente. Para os irmãos terem uma ideia, o livro, ele faz uma proposta que eu tenho até pensado em trazer para a reunião de sábado com os jovens, orando com o apóstolo Paulo, analisando as orações do apóstolo Paulo, ou pelo menos as principais delas, e encontrando nelas a reforma espiritual que a gente tanto precisa. Dr. Carson, ele faz algumas colocações muito interessantes desse livro. A pergunta-chave que ele faz é a seguinte: qual a maior necessidade da igreja hoje? Qual será a maior necessidade da igreja hoje? E antes de falar qual é a maior necessidade, ele coloca algo muito sério aqui para nós. Olha só, peço permissão à igreja para ler um trecho do que ele diz. Muitos dos que professam a fé parecem pensar que cristianismo é algo a ser acrescentado à vida já tão atarefada, e não algo que deva controlar, refrear e modelar a visão e todos os objetivos de uma pessoa. Vou repetir. Muitos dos que professam a fé parecem pensar que cristianismo é algo a ser acrescentado à vida já tão atarefada. Vamos parar para pensar um pouquinho na nossa vida? Quem é que tem a agenda vazia hoje? Nem criança tem. Nós, enquanto criança, tínhamos a agenda vazia. Eu lembro que nós íamos para a escola e eu passava o resto do dia jogando bola o dia inteiro. E minha mãe ficava brigando lá, porque não volta. E tem que vir para casa, e tem que fazer isso, fazer aquilo. Nós tínhamos a agenda vazia, as nossas crianças não têm mais. Os nossos adolescentes não têm mais. Nós não temos mais agenda vazia. Então, para que arrumar mais um problema ou algo a mais na nossa agenda? Se você acha que cristianismo é apenas para preencher o que fazer no domingo, infelizmente, talvez você não tenha entendido o que é ser cristão, o que é ser igreja. O que ele diz é: cristianismo não é algo a ser acrescentado à vida já atarefada. E não algo, ou é algo, que deva controlar, refrear, modelar a visão e todos os objetivos da nossa vida. Ser cristão é ser de Deus, é viver o sonho de Deus, é fazer a vontade de Deus na nossa vida, em todas as áreas, em todas as esferas. E a proposta dele é que a maior necessidade da igreja é que nós precisamos conhecer melhor a Deus. Nós precisamos conhecer melhor a Deus, deixar de ser espiritualmente atrofiado, é a palavra que ele usa, atrofiado espiritualmente,
Deixar de pensar em Deus como aquele que supre a nossa necessidade e faz a nossa vontade. Aquela ideia do Deus, gênio da lâmpada, que está pronto numa oração a resolver seus problemas. Este não é Deus. Pelo menos não é o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Há muita gente indo para a igreja apenas buscando a bênção de Deus e não o Deus da bênção. E ele coloca ainda algumas coisas mais. Precisamos desejar apaixonadamente um conhecimento mais profundo de Deus. Senão, nós vamos buscar apenas a bênção e não o Senhor da bênção. E aí, terminando o que Carson diz. Claro que o livro é magnífico, tem coisas brilhantes. Mas ele coloca uma questão muito séria aqui para nós. Ele diz assim: muitas vezes nós somos pior do que aquele homem que quer servir ou quer o serviço das suas esposas. Aquele homem que quer chegar em casa e ter roupa lavada, comida na mesa. Depois ele quer ter o agrado da sua esposa e poder ter uma mulher para dormir. Carson diz que nós fazemos isso com Deus. Muitas vezes nós queremos ser servido por Deus. Isso é algo muito sério para pensarmos. E ele coloca mais: aquele homem que faz tudo isso sem nunca fazer o esforço para conhecer a necessidade da esposa, para amar a esposa, descobrir o que ela precisa e o que ela deseja. Você já perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer de mim neste ano? Em cada esfera da sua vida, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem um plano para você. E nós queremos viver os nossos sonhos e não os sonhos de Deus. Nós aprendemos aqui com Neemias, um homem que tornou-se um dos principais governadores do povo de Deus, um dos grandes líderes. Aliás, depois de Jesus, Neemias é o homem mais estudado pelos executivos, que nem crentes são. As empresas estudam este homem, porque este homem descobriu como liderar um povo e como receber as bênçãos da parte de Deus de uma forma assim magnífica. Este homem, o episódio acontecido com ele, o capítulo 1, acontece no ano 446 antes de Cristo vir ao mundo como homem. No ano 446, no finalzinho do ano, novembro, dezembro, por aí. O texto nos fala, primeiro capítulo, lá no primeiro versículo, que lá no ano 446, o irmão de Neemias, juntamente com alguns irmãos de Judá, de Jerusalém, vem à cidade de Suzã, o reino, o centro do reinado medo-persa, onde ali estava Neemias, como copeiro do rei, o homem de maior confiança do rei. Pensem um pouquinho, se você é rei ou rainha, para quem você escolheria para experimentar o seu alimento antes de você comer? Precisa ser alguém muito confiável. Envenenamentos aconteciam demais. Reis eram envenenados. Ele precisava contar com alguém de muita confiança. E este nome era Neemias. O homem que experimentava toda a bebida e toda a comida antes do rei colocar a boca. Era um homem de muita confiança. E ele estava ali recebendo uma notícia sobre o povo de Deus. E a partir desse momento, nós vamos encontrar algumas lições preciosas para a nossa vida hoje. E eu queria falar com a igreja, no mesmo título do livro do Carson, baseado nesse capítulo, pensando um pouquinho no título do livro do Carson, é Um Chamado à Reforma Espiritual. Neemias foi um instrumento de Deus para produzir uma reforma, não somente física em Jerusalém, mas uma reforma espiritual no meio do povo de Deus. E eu queria que você refletisse aí na sua vida. Quem sabe você está precisando de uma reforma espiritual. Quem sabe a sua família, o seu casamento precisa passar por uma reforma. Quem sabe o relacionamento com seus filhos precisam de uma reforma. Quem sabe lá no seu trabalho, nas diversas áreas da vida, nos seus relacionamentos todos, nós todos precisamos urgentemente de uma reforma espiritual, de um mover de Deus especial na nossa vida. Senão nós vamos nos perder, nós vamos perder a nossa família, nós vamos perder os nossos filhos, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Enquanto muitos de nós, crentes, brincamos de ser crentes, brincamos de não olhar para a Bíblia e ver o sonho, o plano de Deus para nós.
Satanás continua firme no seu propósito em nos derrubar. Ele é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, manda uma reforma agora na minha vida. Manda uma reforma agora na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento, na minha vida com os meus filhos. Na vida das nossas crianças, jovens e adolescentes que estão se perdendo neste mundo, com pedagogias, filosofias erradas, com cinema, com filmes totalmente contrários à ordem de Deus. Com uma cultura demoníaca sendo inculcada na mente dos jovens, adolescentes e crianças. E até mesmo na nossa. Nós precisamos hoje clamar ao Senhor: Senhor, envie essa reforma no nosso tempo, na minha vida, na nossa vida. E a primeira lição que a gente aprende com Neemias é que essa reforma só pode acontecer quando nós amarmos aquilo que é de Deus. Amarmos as coisas que são de Deus. Amarmos as pessoas do Senhor. Vejam que Neemias era copeiro do rei. Um homem com muitas regalias. De muita responsabilidade, é verdade, mas com muitas regalias. Vivia no palácio, tinha do bom e do melhor. Podia comer da mesma comida, do mesmo banquete do rei. Mas quando chegam os seus irmãos, ele está interessado na vida de cada um. Há 13 anos atrás, antes dessa data, Esdras havia subido para reconstruir a vida espiritual do povo de Deus. E a notícia que é trazida agora é de lamento, é de tristeza. Verso 3. Olha a resposta que aqueles homens dão a Neemias. Eles dizem assim: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém derribados, as portas queimadas. Está um caos, um tremendo caos, não há justiça. Porque as portas, os muros da cidade, as portas eram onde os juízes se assentavam para julgar as causas difíceis. Era onde os melhores trâmites, acordos eram feitos, nas portas da cidade. Se você não tem porta, você não tem justiça. Se você não tem porta, você tem um inimigo entrando o tempo inteiro. A ideia de Neemias é: nós precisamos voltar e reconstruir as portas para que o inimigo não penetre na nossa vida, na vida do nosso povo. Dá já uma ideia para você. Quantas portas estão abertas na sua vida? Quantas brechas nos muros há para que Satanás entre na sua vida, na sua família, e em diversas áreas da sua vida e faça um estrago tremendo? Nós precisamos restaurar os muros, as portas do Senhor, para o Senhor. Para você experimentar um despertamento espiritual, uma reforma espiritual na sua vida, a primeira lição que Neemias dá é: ame aquilo que é do Senhor. Primeira coisa, ame as pessoas que são do Senhor. Ele faz essa pergunta no verso 2: como estão os nossos irmãos? Antes de perguntar como está a cidade, como estão os nossos queridos irmãos? E aí eu queria perguntar para você: você já parou hoje para dizer a alguém como é que você está? Nós vivemos um mundo tão agitado, tão corriqueiro. Você passa pelo porteiro do seu prédio, você passa por um funcionário no trabalho e pergunta: tudo bem? Como vai? Mas na verdade é uma pergunta apenas por educação. Quando nós deveríamos parar e perguntar realmente: está tudo bem na sua vida? Ou como faz o judeu, daquele cântico que acabamos de entoar: como está a tua paz? O judeu faz essa pergunta um para o outro. Você está em paz? Vai tudo bem na sua vida? Será que você já virou para alguém hoje do seu lado, talvez até mesmo sua esposa, seus filhos, amigos, irmãos, e disse a eles: como vai você? Juan Carlos Ortiz, um dos grandes pregadores, certa vez foi pregar em sua igreja, e o tema da mensagem seria amor. E na hora dele pregar, ele foi pregar e não conseguiu. Se assentou, se emocionou e pediu para o coral entoar mais um cântico, um hino. O coral terminou de cantar, ele levanta novamente para pregar, não consegue pregar. Pediu para a igreja ficar um tempo em oração. Terminou esse período de oração, ele se levanta para pregar e não consegue pregar novamente. E apenas abre a Bíblia e diz ao povo: nós precisamos amar uns aos outros. Você já perguntou para o irmão que está do seu lado se está tudo bem na vida dele? Se ele tem emprego?
se ele tem comida em casa, se ele tem alguma necessidade na sua vida. Para sua surpresa, enquanto ele falava, levanta uma família muito pobre, dizendo assim: nós viemos de longe, já que o Senhor está perguntando, o nosso sonho era conhecer o Senhor, a mensagem que o Senhor prega, nós viemos de longe para ouvi-lo. Todo o dinheiro que nós tínhamos, nós gastamos na viagem para vir para cá, nós não temos dinheiro para voltar. E aí começou um quebrantamento na vida da igreja, porque a igreja, aliás, nós somos assim, nós somos egoístas, nós estamos preocupados apenas com a nossa vida, e nós não paramos para olhar que há alguém do nosso lado passando por momentos muito difíceis, piores do que o nosso, talvez. Nós precisamos olhar para a dor do próximo. Aliás, é a expressão, o cântico de Sérgio Pimenta: a dor do meu irmão tem que doer mais em mim do que nele. Será que você está disposto a passar por isso? A sofrer mais pelo seu irmão do que ele mesmo está sofrendo? A se interessar pela dor dele, pelo momento difícil que ele está vivendo? É claro que nós não estamos preparados para isso. Nós já temos os nossos problemas, nós já saímos de casa pensando nas contas a pagar, no problema lá para resolver na empresa, numa situação delicada que temos na nossa vida. Se você quer experimentar uma reforma na sua vida, você tem que começar amando as pessoas. Você tem que começar amando aqueles que são do Senhor. E tem que amar as coisas do Senhor, porque a pergunta no verso 2 era sobre as pessoas que ali estavam e sobre Jerusalém, sobre a igreja. Você já perguntou como está a igreja? A sua igreja? Como está a nossa igreja? Quais são os alvos da igreja para esse mês, para este ano? Quais são os objetivos? E como eu me encaixo nesse alvo, nesse objetivo para cumprir a obra do Senhor? Você já parou para perguntar que todos vocês, todos nós, crentes do Senhor, nós temos dons. E eu vou te dizer algo. Se você não tem nenhum dom, nenhum talento, então você não recebeu Jesus no coração. Porque a Bíblia deixa claro que aquele que recebe o Senhor Jesus, recebe também o poder do Espírito Santo de Deus, e com ele, com esse poder, vem a capacidade do Espírito para fazer a obra continuar. Quantos dons e talentos você está enterrando? Porque você nem sabe como usá-los. Em que área você está se envolvendo na igreja? É muito fácil nós virmos aqui e acharmos que tudo isso é fácil de acontecer. Nós temos um coral belíssimo, temos um grupo de louvor, temos orquestra, temos escola de música, temos pastores pregando, temos professores. A pergunta é: quanto você ama esta igreja? Quanto você ama a sua igreja? E quanto você está disposto a pagar o preço para viver para o Senhor? Para desligar um pouquinho da sua vida, dos seus interesses, e olhar para as coisas de Deus como fez Neemias. A vida dele estava ótima no palácio. Mas agora era tempo de ouvir a voz de Deus e de perceber como é que eu posso ser bênção na vida dos meus irmãos. Como é que eu posso ser bênção lá na igreja? A palavra de Deus diz que Neemias se assenta e chora por alguns dias. Você tem chorado por algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor? Verso de número 4 diz isso: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. O quanto nós temos chorado por aquilo que realmente importa na nossa vida. Um comentarista, Wiersbe, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: as lágrimas, elas regam as sementes da providência de Deus. Você precisa de uma providência da parte de Deus? Chore diante dele. As suas lágrimas vão regar a providência de Deus, fazer com que ela brote, com que ela dê frutos, com que ela faça a glória de Deus acontecer na sua vida. Neemias, ele chora, ele lamenta por alguns dias. Ele busca o Senhor por meses antes de ir falar com o rei. Por pelo menos 4 meses. Ele está em lamento, em choro, em pranto diante de Deus. Constantemente, diariamente. Ele busca o Senhor. E algumas coisas a gente aprende aqui. Será que nós temos motivo para chorar pelo nosso país hoje? No ano de 2015, há motivos para chorar pelo Brasil? A crise que nós estamos vivendo, a corrupção, a violência,
Não há motivo de choro por parte do povo de Deus e falar: Senhor, entra com a tua providência, governa os nossos governantes, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos clamar pelas autoridades para que tenhamos dias melhores, dias de paz. Essa é a grande oportunidade da igreja evangélica brasileira, clamar pelas autoridades e rogar a Deus que governe o nosso país. Há motivos de choro, de lamento pelo Brasil. Há motivos de choro pela sua família, pela nossa família. Porque tudo que está acontecendo ao redor é para destruir a nossa família, é para destruir o nosso casamento, é para destruir os nossos filhos e fazê-los entregar a vida para Satanás. E são muitas crianças, jovens, adolescentes, mesmo nascidos na igreja, que estarão num presídio. Porque nós, como pais, não tivemos a bênção, a graça, a direção, a unção de Deus para impactar a vida dos nossos filhos. É motivo de choro de ver uma criança que nasceu na igreja não ter vontade de cantar ao Senhor, não ter vontade de ler a Bíblia, de orar. É motivo de lamento, sim, irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e clamar: Senhor, envie uma reforma hoje, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, uma reforma viva, espiritual, que o Senhor derrame sobre nós a mesma unção que teve Neemias e tantos outros mais. É hora de parar um pouco a sua agenda, o seu trabalho, e focar naquilo que realmente é prioridade, porque Neemias parou tudo, assentou, chorou e buscou o Senhor. Pare um pouco a sua agenda, pare um pouco a sua vida. Bernard Shaw chegou a dizer assim: o pior pecado que nós podemos cometer contra outras pessoas não é odiá-los, mas ser indiferentes a eles. Se você quer chatear, magoar alguém, seja indiferente. Isso dói muito mais do que ser inimigo dele. Não seja indiferente à dor do próximo. Não seja indiferente à igreja. Faça como Neemias, ame as pessoas e ame a igreja. Tenha a igreja como prioridade na sua vida, na sua agenda. Busque ao Senhor, ou busque amar as coisas do Senhor. A segunda lição que Neemias nos dá é que nós precisamos buscar os recursos de Deus. O verso de número 4 diz que ele assentou, chorou, lamentou diante do Senhor e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós precisamos, hoje, mais do que nunca, de jejum, de oração, mas entendendo o que realmente é jejum. Jejum não é uma troca com Deus, não é uma barganha e muito menos um sacrifício na presença de Deus, onde eu vou ficar sem comer por um tempo e Deus vai me abençoar. Isso não é jejum. Jejum é fome de Deus, é urgência na presença de Deus e nem se preocupar com o que se alimentar. O que eu quero é a bênção, a unção, a palavra de Deus, que alimenta muito mais do que qualquer coisa. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Isso é estar em jejum e oração. Oração é falar com aquele que é o Deus dos céus, conforme diz Neemias. Ele se assentou, chorou, lamentou e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus, o Senhor de todas as coisas, o Criador, o soberano, o sustentador. É interessante que nós cantamos isso aqui. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Nós temos um rei que governa, um Deus que governa, que está no trono. E nós temos que amar a esse Deus acima de qualquer coisa, acima da nossa esposa, do nosso esposo, acima dos nossos filhos, acima dos nossos sonhos, do nosso dinheiro, do nosso trabalho. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Precisamos parar tudo na nossa vida e ter Deus como a prioridade nossa. Buscar esse Deus que é Senhor de todas as coisas. Confiar no poder de Deus. Se você notar a partir do verso 5... ou pelo menos de 5 a 10, nós temos algumas lições de Neemias. No verso 5, confiar no poder do Senhor. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Deus é grande, Ele é maior do que qualquer situação difícil da sua vida. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus da misericórdia, o texto diz ainda no verso 5, no verso 6 e 7, Ele é o Deus do perdão. Ele faz uma confissão de pecado: Senhor, nós pecamos diante do Senhor. E é por isso que estamos passando por tudo isso.
mas temos um Deus que perdoa. Ele é o Deus de promessas, versos 8 e 9. Ele começa a lembrar Deus das suas promessas. Será que hoje você pode fazer uma oração baseada numa promessa de Deus? Quantas milhares de promessas nós temos na Bíblia? Mas nós não oramos as promessas de Deus porque não conhecemos. Neemias conhecia a Bíblia, conhecia as promessas de Deus, conhecia a história de Deus. E se você notar no verso 10, ele conhecia o Deus que amou seu povo a ponto de tirar do Egito. Verso 10, capítulo 1. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com mão poderosa. A referência ao êxodo, na saída do povo de Deus lá do Egito. A referência tão maravilhosa de quantos sinais, milagres, poder que Deus agiu no meio do seu povo, tirando o povo da escravidão. E quando chegou diante do Mar Vermelho, o povo começa a reclamar e Moisés busca ao Senhor. E Deus responde a Moisés, Moisés fala com o povo. Não façam nada, vejam o livramento do Senhor. E o mar se abre e eles passam a seco. Esse é um Deus de amor e é o Deus a quem Neemias está clamando. Nós precisamos confiar no poder, no amor, na misericórdia, no perdão de Deus. Max Lucado, um dos bons autores do nosso tempo, ele tem algumas frases muito interessantes. Ele diz assim: não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, foi o seu amor. Jesus tinha poder para descer daquela cruz, mas ele foi até o fim por amor a nós. Outra frase de Max Lucado: Deus não está tão acima de você que não possa ser tocado pelas suas lágrimas. Deus não está tão acima de você que não possa ser tocado pelas suas lágrimas. As nossas lágrimas regam a providência de Deus. As nossas lágrimas tocam o coração de Deus. A palavra de Deus diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Nós precisamos realmente chorar e clamar e buscar a esse Deus tão maravilhoso. Conforme Pedro escreve na sua carta: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Se você quer experimentar uma reforma hoje na sua vida, ame aquilo que é do Senhor, ame as pessoas, ame as coisas de Deus. Se você quer experimentar uma reforma de Deus na sua vida, busque os recursos de Deus. E eles se encontram na palavra e na oração. Se você quer buscar uma reforma espiritual na sua vida, na sua família, na sua igreja, no local onde você trabalha, disponha-se para o Senhor. O verso de número 11 diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Algumas coisas aqui bem rápidas eu queria pensar com os irmãos. A primeira delas, o pedido de Neemias é: Senhor, concede que eu seja bem sucedido diante do rei. E vamos ser sinceros, você tem pedido prosperidade na sua vida? Claro que tem. Algo mal nisso? Ter uma vida melhor, ter um carro melhor, ter dinheiro para sair com a família, para passear, para viajar, algum problema nisso? Não. O problema é que nós só pedimos as coisas boas para nós. Neemias não está fazendo isso. Neemias está dizendo: Senhor, concede que eu seja bem sucedido diante do rei, porque eu preciso da liberação do rei para voltar a Jerusalém e ajudar o povo do Senhor, para ajudar a igreja que ali está, para guerrear contra o inimigo que ali está maltratando as pessoas. Neemias deixou todo o seu egoísmo de lado, e talvez seja esse o grande motivo de nós não recebermos aquilo que tanto pedimos ao Senhor. O irmão de Jesus, Tiago, diz isso: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar conforme o seu prazer. Quantas vezes nós pedimos: Senhor, me faz próspero, mas para nós, para o nosso próprio benefício apenas. Ser bem-sucedido para quê? Para servir a Deus, para glorificar a Deus. E aí eu quero dizer algo a você: se você é bem-sucedido em qualquer área da sua vida,
Pense bem, se você é bem-sucedido, não pense que foi você que conseguiu tudo isso. Vamos pensar na questão financeira. Se você é bem-sucedido financeiramente, não pense que foi você que conseguiu. Apesar de eu saber que você trabalhou muito, estudou muito para chegar onde está. Mas se Deus não fosse gracioso com você, você nem estaria aqui. Se a misericórdia do Senhor não se renovasse todos os dias, você nem vivo estaria. Porque se Deus não nos der saúde, não adianta nem ter emprego. Se Deus não for gracioso, nós não temos nada, não podemos ser bem-sucedidos. Eu estava ouvindo, algumas semanas atrás, o Dr. Augusto Nicodemos falar sobre filhos desviados. E o que mais me marcou em sua palestra foi a seguinte frase: se você tem um filho que nunca se afastou do caminho de Deus, não pense que é você que foi um bom pai. O seu filho não se afastou do caminho do Senhor porque Deus foi gracioso com você. Mesmo você tendo que ser exemplo, mesmo você pregando, falando de Jesus para ele, é só a graça de Deus que vai fazer diferença na nossa vida. E é isso que Neemias está pedindo. Senhor, me dá graça, me dá condições para eu chegar ao rei e conseguir a liberação. Quem sabe você pensa assim: poxa, eu estou tão feliz no meu casamento, é porque eu sou um ótimo esposo. Ou quem sabe você como esposa, eu sou uma excelente esposa. Engano seu. É porque Deus te deu graça, misericórdia. Deus sustentou a sua família diante de milhares de famílias que estão sendo destruídas no dia de hoje. Deus está cuidando do seu casamento. E nós precisamos depender ainda mais do Senhor. Se você é bem-sucedido em qualquer área, tudo isso é para a glória e honra do nome do Senhor. Quando o povo de Deus foi tirado do Egito, uma das instruções de Deus por Moisés é: não pense que foram vocês que saíram daqui, e muito menos que os 40 anos foram vocês que sustentaram, porque até mesmo a roupa e as sandálias de vocês não estragaram. Pensem bem nisso, irmãos. Quanto dura uma roupa? 1 ano, 2 anos? 3 talvez? Foram 40 anos de caminhada no deserto, sol, chuva, frio, calor. Sem condições de ter uma boa lavanderia para cuidar bem das roupas. E nem nada se estragou. Foi Deus quem enviou o maná o tempo todo. Toda hora, todo dia. Era só abrir as portas das tendas onde moravam, que estava ali o maná, todo dia. O sustento de Deus ali. E na sexta-feira o sustento era em dobro. Porque Deus derramava o pão do céu. Não podemos pensar que somos nós, porque nós nada somos, nós nada podemos. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, me dá graça. Mas você precisa se dispor a fazer isso. Senhor, eu quero me dispor a te servir. Tudo que eu tenho é para te servir. Não sei se você notou, mas ele diz isso: concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo. Nós somos apenas servos do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é para serviço, para a honra e glória do nome do Senhor. Neemias se coloca como um canal de bênção. E ele vai reconstruir os muros da cidade, ele vai governar o povo, ele vai livrar o povo das ciladas do inimigo, que foram muitas, e se você puder ler o livro, é sem dúvida alguma magnífico. E para terminar, eu queria apenas pensar algumas coisas. De novo, pensando em Wiersbe, ele diz assim: quando Deus deseja realizar uma obra, Ele sempre prepara os seus servos, os coloca no lugar certo, na hora certa. Eu creio que Deus quer realizar uma obra na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu país. Deus coloca os seus servos no lugar certo, na hora certa. E a hora é: Senhor, tem misericórdia. Eu estou disposto a fazer a tua vontade, a viver no centro da tua vontade. Faz a tua vontade acontecer na vida, na minha família, na minha igreja, em todas as esferas. Reforma espiritual todos nós precisamos. Para conseguirmos a reforma, nós precisamos amar mais as coisas de Deus, buscar mais os recursos de Deus e se dispor mais para servir a esse Deus tão gracioso, tão misericordioso, tão maravilhoso. Que Deus assim nos ajude. Amém. Coral.